Olá, pessoal. Então, a última matéria aí para a gente concluir o estudo de potenciação e radiciação, que é a potência com expoente fracionário. Então, como eu falei para vocês, todas as operações matemáticas, elas possuem a sua operação inversa. No caso de uma potência, digamos lá, 8 elevado a 2/3. Então, é uma potência com expoente fracionário. Eu posso transformar essa potência numa radiciação. Isso aqui é a mesma coisa que raiz, a base da potência passa a ser o radical, o denominador da fração é o índice da raiz e o numerador da fração é o expoente do radical. Então, 8 elevado a 2/3 é o mesmo que raiz cúbica de 8 ao quadrado. Se eu for abrir essa potência, raiz cúbica de 64, porque 8 ao quadrado é 64. Se eu fatorar o 64 fatorado, dá para dividir por 2, fica 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Como é raiz cúbica, eu vou ter que agrupar de 3 em 3. Então, ó, 2 ao cubo, 2 ao cubo. Então, eu posso dizer que raiz cúbica de 64 é raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Como o expoente é 3 e o índice da raiz é 3, eu posso cortar, tiro 2 da raiz e tiro outro 2 da raiz. Vai sair 2 vezes 2. O resultado disso, 4. Logicamente que foi colocado raízes que são exatas. Por enquanto, vocês estão trabalhando com raízes exatas. Vou pôr outro exemplo aqui. Letra B, vamos colocar lá. 9 elevado a 0,5. Olha só, 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10, que eu posso simplificar a fração. Vai ficar 9 elevado a 1/2. Transformando isso em raiz. Raiz de, a base da potência vira o índice da raiz, o denominador da fração é o índice e o numerador da fração é o expoente do radical. Então, vai ficar lá, raiz quadrada de 9. Lembrando, de novo, 9 fatorado, dá para dividir por 3, fica 3, por 3 fica 1, ou seja, 9 fatorado é 3 ao quadrado. Eu posso dizer, então, que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Como eu posso simplificar, porque o índice da raiz é igual ao expoente, eu posso dizer, então, que é 3. Então, é todo um processo, olha, eu transformei o número decimal em fração, simplifiquei a fração, virou uma fração simplificada, transformei essa fração em raiz e simplifiquei a raiz. Vamos pôr mais um exemplo lá. Letra C. 64 elevado a 1/2. Então, já está numa fração simplificada. Então, vou transformar em raiz. Isso aqui é raiz de 64 é o radical, 1 é o expoente do radical e o denominador o índice da raiz. Essa é uma raiz simples. Raiz quadrada de 64, a gente sabe que é 8. Se você quiser fazer pelo processo de fatoração, você também vai chegar no número 8. Vamos pegar outro exemplo lá para não ficar nenhuma dúvida para vocês. Digamos lá, letra D. 125 elevado a 1/3. Então, vou transformar em raiz de novo. Ó, 125 é o radical, o 3 é o índice da raiz e o 1 é o expoente do radical. Vou fatorar 125. Dá para dividir por 5, fica 25, por 5 fica 5, por 5 fica 1. Como é raiz cúbica, eu vou agrupar de 3 em 3, vai ficar 5 ao cubo, então vai ficar lá. Raiz cúbica de 5 ao cubo. Posso simplificar e tirar o 5 da raiz. Tá aí. Então, com isso, a gente conclui
a parte de radiciação e potenciação, agora potências com expoente fracionário ou potências com expoente decimal. Vou passar uma série de exercícios para vocês fazerem para sexta-feira, tá bom? Até a próxima!